O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas, depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disto, ele disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, ontem, por ter sido domingo e a última solenidade do ano litúrgico, eu na prédica abandonei, deixei de lado, rechacei o tema da festa para me dedicar ao mistério daquela grandiosa solenidade que ontem celebrávamos, a grande solenidade de Cristo Rei, o Senhor do Universo. Então hoje eu queria retomar as meditações a respeito das virtudes. No primeiro momento, versando sobre o tema de ontem, e no segundo momento, no tema de hoje. Ontem nós teríamos como tema: a justiça é a virtude perfeita. A primeira coisa que nós temos que entender é que a virtude da justiça é uma virtude cardeal, ou seja, é uma virtude que a partir dela surgem todas as outras virtudes. Ela é chamada de cardeal, porque cardo quer dizer dobradiça. Esse é o sentido da palavra. É dobradiça, a dobradiça que segura uma porta, que segura uma janela. Assim são as virtudes humanas, chamadas teologicamente de virtudes cardeais. Por quê? Porque a partir delas nós começamos a crescer nas outras todas. Só que nós temos que distinguir aqui uma coisa muito interessante. Uma coisa é a justiça social, outra coisa é um ato de justiça, e outra coisa é a virtude da justiça que hoje nós meditamos. Primeiro, a justiça social é aquilo que nós estamos a gritar quando alguém comete alguma barbaridade e a gente quer que essa pessoa seja punida. A gente vai e diz: queremos justiça. Quando alguém
de verdade sofre uma grande dificuldade, uma violência, e a gente recorre pedindo que se faça justiça. Justiça segundo os critérios humanos. Aqui é justiça social. A segunda coisa é fazer um ato de justiça. Por exemplo, eu ir trabalhar todos os dias, cumprir o meu horário de 8 da manhã e 6 horas da tarde, quem trabalha esse horário. O ato de justiça é cumprir esse horário. De verdade, trabalhar para receber. Isso é justiça, um ato de justiça. Outra coisa que para nós hoje é importante é a virtude da justiça. E é aqui que nós iremos nos debruçar um pouquinho. Primeiro, o que é uma virtude? Uma virtude cardeal. É o exercício de atos contínuos que faz com que eu, enquanto cristão, seja um homem virtuoso, ou seja, faça determinados atos sem que me custe. Por exemplo, quando nós pegamos um aparelho eletrônico, sei lá, um celular hoje, no primeiro momento, a gente vai estudar o manual, a gente vai ali ver como funciona. E depois de um dia, 2 dias, nós estamos craque. Naturalmente, a gente já consegue manusear aquilo ali, naturalmente. Um homem virtuoso é aquele que pratica a bondade de uma forma natural, sem pensar em fazer o bem. Sem pensar, de modo algum, já é natural. Por exemplo, quando o homem ele tem consciência que ele deve, em meio ao mundo, praticar o bem, e automaticamente ele faz o bem, e automaticamente ele é incapaz de praticar o mal. Quem é o homem justo? É aquele que faz o que deve fazer, com a consciência de que não lhe custa fazer o que é correto, lhe custa fazer o que é errado, lhe custa fazer aquilo que o desvirtua do caminho. Por exemplo, o homem justo é aquele que, em primeiro lugar, coloca Deus no lugar de Deus. Porque a justiça é a virtude perfeita. Porque o homem coloca Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois eu. Essa é uma máxima muito debatida no século III e no século IV, quando a igreja começa a entrar, viver de uma forma mais arraigada a sua teologia espiritual. Primeiro Deus, depois eu. Então, o homem justo é aquele que coloca Deus no lugar de Deus e se coloca no lugar de criatura. Isso aqui, minha gente, é algo muitas vezes tão mal vivido. Isso aqui é algo muitas vezes tão triste. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas não querem de verdade crescerem na virtude da justiça e se gloriam quando fazem um ato de justiça. É preciso que a justiça seja algo natural em nós. É hora de rezar, eu vou rezar. É hora de brincar, eu vou brincar. É hora de trabalhar, eu vou trabalhar. E é hora de dormir, eu vou dormir. O homem virtuoso na justiça é aquele que não lhe pesa fazer o bem no momento oportuno. Por exemplo, uma coisa é você ir
no mercadinho, no supermercado, fazer uma compra. E ali a operadora de caixa foi e lhe passou um valor errado, um troco a mais. Você viu e você nem questionou assim: eu podia ficar com esse dinheiro, mas eu não vou ficar, não. Você automaticamente, por ser justo, diz: moça, está errado isso aqui. Isso aqui lhe pertence. Isso aqui não me pertence. E sem peso nenhum de consciência. Uma vez eu vinha de Maceió para cá. E é claro que a gente não faz questão, muitas vezes, por centavos. É o nosso natural. Nem quem vende, nem quem compra. A gente não faz questão, né, por centavos. E uma vez comigo, há poucos anos, 2, 3, 4 anos, eu não lembro, eu vindo da casa dos meus pais, aí eu parei num supermercado em Guanambi para comprar um lanche. Tem um supermercado lá que tem uma padaria até direitinho, assim, que vende tanta coisa. E aí eu disse: eu não tive tempo de parar para almoçar mesmo, vou comprar aqui um lanche para seguir viagem. E parei, peguei, eu não lembro o que foi, um salgado, um refrigerante, eu não recordo. E aí quando eu cheguei no caixa, eu sei que o valor dava alguma coisa, 87 centavos. E aí eu fui e dei, tinha trocado 85 centavos. Aí a operadora de caixa foi e reclamou: mas está faltando 2 centavos. Aí eu, não é, na tranquilidade, pensei que era brincadeira. Aí ela olhou nos meus olhos e falou assim: está faltando 2 centavos. Aí eu percebi que era sério, botei a mão no bolso, né, tirei, eu acho que R$2, eu não recordo. Eu sei que ela pegou, me passou o troco e me ficou devendo 3 centavos. Aí eu fui e disse: já que ela me cobrou 2, eu vou cobrar 3. Aí eu fui e chamei a atenção: agora é você que está me devendo 3 centavos. Aí ela falou: então tome aqui 5 centavos. Eu digo: não. Da mesma forma que você me exigiu 2, eu quero 3. Eu não quero 5. E aí eu fiquei no caixa esperando e já aumentei a voz. E aí chegou o gerente da loja, a gerente da loja, e perguntou: o que é que está acontecendo, moço? Aí eu falei. Ela me cobrou 2 centavos, eu passei o valor para ela, e agora ela me está devendo 3 centavos. Aí a gerente pegou e disse: vá, fulana, dê 5 centavos. Aí ela pegou e disse: mas eu já dei, ele não quer. Eu digo: não. Se ela me cobrou 2, eu paguei, e agora eu quero os 3. E não quero 5, porque 2 não me pertence. E aí foi naquele lá, vem cá, e eu sou irredutível nessas coisas, chego a ser antipático de verdade, falto até com a caridade, pela injustiça, não é? Se ela como operadora não podia perder 2, eu como freguês não podia perder 3. E aí fui, bati na tecla, reclamei com força, com dignidade, né? E, conclusão, deixei lá os 3 centavos. Porém, se a pessoa exige determinada coisa, nós temos a obrigação de exigir também. Isso chama-se justiça. E esse critério, para quem é próximo a mim, sabe que isso é muito forte, né? Muito forte. Por quê? Porque creio de verdade que o homem virtuoso é aquele que luta para ser justo, com aquilo que é combinado, com aquilo que é proposto, com aquilo que é exigido, e colocando com responsabilidade sempre o bem maior que se pode fazer em meio a um momento leviano ou uma cobrança leviana. Vejam
que esse critério de justiça, ele é muito forte na igreja. A igreja sempre, mas em todas as situações, ensinou os seus filhos a serem virtuosos na justiça. Imaginem, por exemplo, tantos e tantos santos que colocaram a justiça acima da própria vida. Imaginem Santa Luzia, o próprio Sebastião, o próprio João Batista, que perderam a vida para não traírem Deus, que perderam a vida para serem justos. Por quê? Porque sabiam que não podiam ser fiéis a Deus. É muito triste porque nós temos hoje em dia pessoas que se acostumam com a malandragem e se acostumando com a malandragem deixam de viver de uma forma virtuosa. Muitas vezes, aquilo que comumente nós chamamos de jeitinho brasileiro. Não. É preciso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós assumamos com dignidade aquilo que nós escolhemos livremente. E não podemos de modo algum vacilar na justiça. E se existe uma virtude que hoje em dia está em falta, é essa bendita virtude da justiça em meio aos cristãos, que muitas vezes não se cobram, que muitas vezes se acostumam com uma vida muito relativista, e a partir daí, por não serem justos, caem na corrupção, caem na preguiça, caem na maledicência, caem na infidelidade matrimonial, na infidelidade na amizade, na infidelidade profissional e de tantas e tantas formas, simplesmente por não se exercitarem na justiça. Depois, meus irmãos, o tema de hoje nos fala a respeito da fortaleza. A fortaleza é a virtude mais admirada. E aqui também nós estamos diante de um grande problema. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de homens e de mulheres covardes, frouxos, como se diz na minha terra. Homens que muitas vezes não honram as calças, e mulheres que muitas vezes não honram as saias, e padres que muitas vezes não honram a batina. Nós, aqui, somos totalmente débeis na fé, debilitados na fé. Por quê? Porque nos falta a virtude da fortaleza. Olha, em que consiste essa virtude? É o homem viver com a consciência de quê? De que ele não é nada e que é em Deus que ele tem força. A virtude da fortaleza é o homem viver dependente de Deus e ser forte porque tem consciência que Deus está com ele. Quantas vezes eu já vi dentro da nossa igreja, dentro da nossa paróquia, pessoas que vivem a fé de uma forma tão bonita, mas, por incrível que pareça, na hora da adversidade, na hora da dificuldade, na hora do problema, parece que não tem fé. É impressionante isso. Como muitas vezes eu fico escutando a lamentação da pessoa e no meu coração eu fico dizendo assim: meu Deus, cadê a fé que essa mulher durante tantos e tantos anos viveu? Cadê a fé que essa mulher vive? Cadê a fé que essa mulher dizia que tinha, ou esse homem, ou esse jovem? Porque, meus irmãos, é preciso sermos fortes, é preciso que tomemos consciência de que as dificuldades, as dores e os problemas da vida não terão força sobre nós. Ou nós cremos em um Deus que nos mantém de pé, ou não vem à igreja,
Ou você deposita a sua fé em Jesus Cristo e tem coragem de enfrentar as doenças, as dificuldades, os problemas, as traições, as desilusões. Ou não se diga cristão, porque a nossa fé é uma fé que surge de verdade de um homem forte. Olha ali, o rei da fortaleza. Olha o exemplo, e graças a Deus aqui na igreja, a cruz ocupa o seu senhorio, para nos dizer que nós devemos ser fortes e não podemos baixar as nossas cabeças em meio à perseguição, em meio às injustiças, em meio às traições, às desilusões, ou quem sabe até as expectativas que colocamos em alguém e não fomos correspondidos. É preciso sermos fortes. E o cristão sabe que tem fé na hora que o problema bate à sua porta, na hora que a dificuldade chega na sua casa. Ele naquele momento ele sabe se ele é forte, se ele é um homem virtuoso ou se é um covarde, um tacanha, um pamonha. É no momento que nós somos provados que nós devemos ser fortes e não nos deixar de verdade abalar, ou quem sabe acabar, ou pior ainda, cair numa depressão, me desculpe a expressão, numa depressão lascada. Por quê? Porque nos falta o dom da fortaleza, a virtude da fortaleza. A nossa fé, ela surge com tantos homens, com tantas mulheres que morreram, derramaram sangue, simplesmente para não serem infiéis a nosso Senhor. Hoje, o que nós temos medo, muitas vezes, não é sermos infiéis a nosso Senhor. O que nós temos medo, muitas vezes, é que o povo fique sabendo da covardia que nós fizemos, não sermos fiéis à esposa, em ser covarde e não ser fiel ao esposo, não sermos fortes para segurar a nossa língua, não sermos fortes para rezar todos os dias, não sermos fortes para dizer isso eu posso, isso eu não posso. E quem sabe, minha gente, até na hora daquele pecado que vem sempre a nos tentar, ser forte ali e não se permitir criar determinadas situações e não permitir viver determinadas coisas, e se cair, ter a hombridade e a dignidade de dizer eu vou me reerguer e vou começar de novo viver na fortaleza em Deus. Vocês acham que nosso Senhor não foi tentado? Foi, mas é o Senhor da fortaleza, tudo venceu. Vocês acham que nosso Senhor muitas vezes, na sua humanidade, não teve medo de enfrentar os mestres da lei, os doutores da lei, aqueles escribas, aqueles sumos sacerdotes, os fariseus? Teve sim. Todos eles, como lobos ferozes, querendo pegar aquele homem, e ele ali, sereno. Por quê? Porque tinha consciência que a sua força era o Pai. Meus irmãos, quem está em Deus não teme nada, viu? Quem está em Deus não tem medo de nada. E você sabe que essa virtude aqui da fortaleza, por isso ela é a mais admirada, é a virtude que vai medir a tua fé. É a partir da virtude da fortaleza que a sua fé é medida. Se na hora da adversidade, se na hora do problema, se na hora da dificuldade você fica debilitado, como se não tivesse fé, é porque você não é alguém forte em Deus.
Isso é uma pena. Porque como nós temos hoje em dia cristãos covardes, em todas as categorias. Como nós temos pessoas covardes, sim, é impressionante. Como nos falta coragem de enfrentar as dificuldades. Como nos falta coragem, quem sabe, até de sair de casa chovendo para rezar. Como nos falta coragem de acordar mais cedo um pouco para rezar. Como nos falta coragem de testemunhar nosso Senhor. De verdade mostrar ao outro que nós somos cristãos. Que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E o grande modelo que nós seguimos é nosso Senhor. Que é belo, que é santo, que é tão bonito e tanto nos fascina. É nele que nós encontramos a fortaleza das nossas vidas. E não devemos temer nada nem ninguém. Não devemos ter medo de nenhuma doença, de nenhuma limitação, de nenhum problema ou de ninguém com o coração maldoso. Por quê? Porque a nossa segurança é Deus. E como nós vemos cristãos com tantas fobias, com tantos medos, com tantas coisas. Ó, meus irmãos, é preciso que tomemos consciência que não estamos só. É preciso que tomemos consciência que os momentos de orações verdadeiros que nós temos com Deus, esses momentos que nós rezamos, que nós meditamos, que nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, são momentos preciosos que nos fazem de verdade permanecer de pé diante de Deus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, amanhã nós iremos olhar com amor e com carinho a última virtude cardeal, que é a virtude da temperança, a virtude que vai dar o sabor às nossas vidas. E eu já adianto para vocês, essa virtude da temperança, vocês vão conhecer essa virtude quando passa um comercial de bebida na televisão. Não sei se ainda hoje, mas antigamente dizia assim: beba com moderação. Essa é a virtude da temperança. E amanhã eu haverei